Olá, meus queridos e queridas, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu gostaria de estudar com você um pouquinho a respeito dos 3 dias de trevas densas e o dia do Senhor. O que a gente precisa entender? O que é o dia do Senhor? Mas antes disso, eu quero falar com vocês a respeito dos dias de trevas, porque segundo Atos 2:20 diz que o sol se tornaria em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Já Mateus 24:29 diz que haveria um tormento e depois o sol e a lua não daria sua luz. Depois surgiria do céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, o arrebatamento. Em Joel, capítulo 2, versículo 31, diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a princípio, nós precisamos entender que esses dias de trevas não serão de todo ruim. Haverá muita salvação, porque as pessoas, pelo pavor e por parar um pouco e pensar e orar e meditar na sua vida, elas vão se converter e elas vão invocar o nome do Senhor e serem salvas, porque tem muitas pessoas que adiam a sua decisão. Então, o que eu quero ler também com vocês é Tessalonicenses 5:2, que diz assim: vós estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então, antes do dia do Senhor teria essa noite e um ladrão. Então, Jesus, como ladrão da noite, ele vai arrebatar a sua igreja antes do dia do Senhor. E outro detalhe, quando houver paz e segurança, as pessoas dizendo isso, provavelmente o acordo de paz entre os judeus e os palestinos dando certo, essas coisas vão acontecer. Mas o que a gente precisa entender, o que é exatamente o dia do Senhor? O apóstolo Pedro, capítulo 3 de 1 Pedro, ele diz que as pessoas, elas estariam... Perdão, é 2 Pedro. As pessoas, elas estariam dizendo: o que aconteceu que a sua promessa não vem? Então, exatamente o que as pessoas estão dizendo: não vai acontecer isso, para de colocar medo nas pessoas. Eu recebi muitos comentários assim das pessoas descontentes e incrédulas a respeito dos 3 dias de trevas, mas é exatamente sobre isso, sobre essas pessoas que Pedro está falando, que as pessoas estariam reclamando e dizendo que nada vai acontecer e que tudo está como desde o princípio. Só que Pedro, no versículo 5, ele diz que isso é a paciência de Deus. Então, a paciência de Deus, ela vai fazer com que a gente seja salvo, né? O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. Ele é extremamente paciente convosco. Versículo 10 diz: o dia do Senhor virá como um ladrão nos céus. De novo, falando a respeito disso. Os céus desaparecerão ao estrondo. Então, ele está dizendo que o dia do Senhor vai ter uma desintegração de tudo que a gente conhece. Mas eu gostaria de colocar em ordem todos esses fatos para vocês. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e em piedade. Então, vamos deixar um pouquinho de lado a parte cronológica e vamos focar um pouquinho em quem nós somos. Aqui diz que se a gente crê nisso, a gente precisa ter uma vida de santidade e piedade e aguardar o dia do Senhor. Nós precisamos estar atentos.
E no versículo 14 ele diz assim: esforçai-vos para que vocês sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós devemos ter paz e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? No versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então nós estabelecemos aqui um princípio que, assim como na criação Deus fez o homem e todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. No sábado Deus descansou e estabeleceu esse dia para descanso. Esse padrão ele se repete no tempo de vida, no tempo de vida útil da terra. 6.000 anos, e no 7º haveria, segundo o livro de Apocalipse, o milênio, onde Cristo vai governar e reinar. Segundo o calendário judaico, nós estamos no ano 5.779, porém, muitos dizem que esse calendário é fraudado e que o calendário ultra-ortodoxo mostra que nós estamos no ano bem próximo, ou já passamos, nós estamos mais ou menos no ano 6.000. Isso significa que nós estamos na transição para o dia do Senhor. E isso é muito importante para a gente reconhecer que antes do dia do Senhor haveria os dias de trevas. E se você não assistiu, assista às recomendações. Nós criamos uma playlist a respeito do resumo de todas as pessoas que têm tido sonhos e visões. Eu também fiz um vídeo com todos os versículos falando para você essas recomendações e provando que isso é um assunto bíblico e que isso vai em breve, muito em breve, acontecer. Mas esse evento vai preceder esses 3 dias de trevas, vai ser antes do arrebatamento da igreja. Para quê? Para que as pessoas cheguem ao arrependimento, para que as pessoas invoquem o nome do Senhor e sejam salvas. E esse é o propósito de Deus. A igreja precisa de um chacoalhão para se arrepender, e todas as pessoas que reconhecem Jesus, que se demoram nas suas decisões, elas precisam se arrepender, e o evangelho vai ser pregado e as pessoas vão se arrepender. Então vai ser um tempo de colheita, Então isso vai acontecer, esse avivamento de salvação antes do arrebatamento. Mas para que isso aconteça, vai acontecer esses 3 dias de trevas, como nós provamos para vocês aqui em vários versículos. E se nós reconhecemos que esses dias de trevas acontecerão antes do arrebatamento, logo após esses 3 dias de trevas, alguns dizem que vai ter 40 dias para que a igreja pregue e seja o tempo de colheita, então aconteça o arrebatamento. Nós reconhecemos também que quando a igreja for arrebatada, haverá um tempo de grande tribulação, que é o período do reinado do anticristo, e ao mesmo tempo o período que Deus vai lançar pragas sobre a terra, assim como aconteceu no Egito. Então, vamos entender no livro de Apocalipse o que exatamente acontece antes desses dias de trevas. Se nós olharmos no capítulo 6, no 6º selo, nós vamos ver que aconteceu um enorme terremoto, o sol ficou escurecido e a lua se tornou em sangue. Então, nós vemos logo após esse 6º selo, no capítulo 7, que houve o arrebatamento, onde 144.000 judeus e uma multidão, no versículo 9, foram salvas. Então, esse é o arrebatamento.
Agora a gente precisa ir para o capítulo 6 para entender o que acontece, porque as aflições que Jesus disse em Mateus 24 e 29, se você quiser recordar, dá uma pausa e volta lá, onde você vai ver que Jesus falou: depois de aflições, que não é a grande tribulação, haverá trevas. Então veja lá, o primeiro selo. O que vai acontecer? Um cavalo branco, foi lhe dado uma coroa. Isso acontece, acredito eu, no mundo espiritual, onde a gente não consegue enxergar, só consegue enxergar os efeitos na terra. Então esse cavalo branco foi solto para vencer. Não é Jesus esse cavalo branco, é o espírito do anticristo que já vai começar a agir na terra. Então o que vai acontecer? Depois disso, um cavalo vermelho. Ele foi concedido o poder para tirar a paz da terra e que os homens matassem uns aos outros. Depois disso, isso nós podemos ver os efeitos da maldade no ser humano. Nós podemos ver que o terceiro selo, um cavalo preto, que aumentou o preço dos alimentos. Basicamente seria isso. E nós vemos que os alimentos no mercado são muito caros. Talvez não seja literalmente isso, talvez piore, né? Mas nos dias de hoje nós já percebemos como é caro e você ir no mercado. O quarto selo diz que o cavalo amarelo, ele foi dado poder sobre 1/4 de toda a terra para que matasse a espada, fome, pestilência e pelos animais selvagens da terra. Então nós vemos que isso, as pragas e pestilências, AIDS e tantos vírus e câncer têm avassalado a terra. O quinto selo seria que as almas que foram mortas, elas estão clamando para que esse tempo chegue da grande tribulação, para que eles sejam vingados. E aí Deus deu uma veste branca para cada um e pediu que eles aguardassem mais um pouco até que se completasse o número dos seus irmãos. E aí nós entramos no sexto selo, a qual nós vemos que o sol ficou escurecido, né? Então nós estamos falando desse selo aqui, que é os 3 dias de trevas. E aí nós vemos, logo após esse selo, os 144 mil, né, israelitas selados. E depois nós vemos também no versículo 9 uma grande multidão. Eu peço que você pause esse vídeo e estude isso comigo, leia atentamente a todos esses versículos e você vai ver que basicamente é isso. Então vamos colocar em ordem cronológica. Então, primeira coisa que vai acontecer: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto selo. Estude isso. Depois, o sexto selo é os dias de trevas. Depois dos dias de trevas, nós vamos ver que os anjos se colocou, né, nos 4 cantos e começaram a assinalar. E aí nós vemos, provavelmente a igreja também entra nesse papel de pregação do evangelho. Então, e a enorme multidão de cristãos salvos, que são gentios de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, o remanescente que o apóstolo Paulo falou que seria salvo é exatamente esses 144 mil aqui. E os gentios que vão ser salvos, essa enorme multidão. Então, nós vamos para os eventos, antes que aconteça o grande dia do Senhor. Então, vamos lá. Primeiro, quarto, quinto, sexto, quinto selo. Sexto, os dias de trevas. Depois, eu não sei exatamente se esses 5 selos já aconteceram. Pode ser que sejam coisas mais potencializadas, mas se você analisar, esses dias teve um ataque cristão à igreja, matou mais de 200. Nós vemos as igrejas árabes acontecendo matanças todos os dias. Possivelmente esses selos estejam acontecendo ou já aconteceram. E aí o próximo selo seria das trevas. Então as trevas vão acontecer para que a igreja e nós sejamos fortalecidos em oração. Se a gente precisa ficar em casa. Se você não assistiu o primeiro vídeo a respeito das trevas, lá estão as recomendações. Foi criada uma playlist também a respeito de tudo o que você precisa fazer nesses 3 dias de trevas. E aí depois disso vai acontecer o arrebatamento. Depois do arrebatamento,
Se você analisar o sétimo selo, ele abre a grande tribulação. Então, o sétimo selo, nós vemos que começa as 7 trombetas, que é exatamente a ira do Senhor. Então, o dia do Senhor começa com ira. Então, a ira do Senhor dura só um momento. Serão 7 anos de grande tribulação. Na primeira trombeta, que já está na quinta, na primeira trombeta, eu vou fazer um resumo para você. Na primeira trombeta, 1/3 da terra, árvores e ervas são queimadas. A segunda trombeta é um monte ardendo que vai ser jogado no mar e 1/3 da água do mar se torna em sangue. A terceira trombeta é uma estrela que cai nas águas dos rios e das fontes. Então as águas se tornam amargas e morre muita gente também. Então a quarta trombeta, o sol é ferido em 1/3 e a lua em 1/3. Então provavelmente haverá uma colisão e eles ficarão 1/3 apagado e também a lua. A quinta trombeta vai ser aberto o poço do abismo e uma fumaça escura entra no ar e as criaturas que saem de lá vão ter o poder de atormentar os homens por 5 meses. A sexta trombeta, mas não vão poder matar, eles só vão. Vai ser mais ou menos o problema que acontece lá no inferno. Agora, a sexta trombeta, o que acontece na sexta trombeta? Os anjos caídos, solto 4 anjos caídos e o inferno sobe à terra, e 1/3 dos homens morre pelo fogo, fumaça e enxofre. Os tormentos do inferno sobem à terra e os que sobrevivem não se arrependeram dos seus pecados. E um anjo forte desce e aí fala com voz de trovão, mas João foi proibido de escrever o mistério. Então, João ele mede o templo de Jerusalém. Esse provavelmente é o terceiro templo reconstruído. Ele vê as 2 testemunhas que profetizam 3 anos e meio. Provavelmente são Elias e Moisés. E aí eles terão poder e ninguém os fará mal. Então, quando acabarem, a besta poderá matar eles. Eles ficarão seus corpos expostos 3 dias e meio. E depois disso eles serão ressuscitados e eles vão subir ao céu em uma nuvem. Vai acontecer um terremoto em Jerusalém, a qual 1/3 da cidade é morta, 1/3 da cidade morre, 1/3 da cidade é destruída e morre 7.000 homens. E aí depois nós vemos vamos ver aqui. Aqui as 2 testemunhas. Depois disso, deixa eu ver aqui a sétima trombeta. Aqui a sétima trombeta. O que acontece? O anjo anuncia o milênio e o julgamento das nações. Então, esse é o tempo de 7 anos de grande tribulação, aonde vai começar o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor começa assim. E depois entra o milênio, aonde as nações são julgadas e haverá um tempo de paz, onde o próprio Cristo vai governar. Eu queria ler com você, já que eu estou pertinho aqui, Apocalipse 12. Olha só que interessante. Apocalipse 12 é uma alegoria e ela volta um pouquinho antes da grande tribulação e diz que no versículo 1 vai falar a respeito do sinal da mulher, que ela mulher no céu, que ela se veste de sol, ela é a constelação virgem que se veste de sol. Foi cumprido isso no dia 23 de setembro de 2017. Agora, o que não cumpriu ainda? O versículo 3, que é o sinal no céu, que é um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo as cabeças com 7 coroas. Muito provavelmente, que eu entendo isso aqui, os dias de trevas vão acontecer exatamente aqui. O dragão ele parou diante da mulher, ou seja, e segundo muitos cientistas e segundo muitas visões,
o planeta Nibiru, ou o planeta X, ele vai ficar parado entre o Sol e a Terra. Aí vai acontecer os 3 dias de trevas. E aí diz que a sua cauda arrastou consigo terça parte das estrelas. Então vai cair muitos meteoros, muitos detritos na Terra, vai acontecer muita catástrofe nesses 3 dias de trevas. E olha o que diz Romanos 8:19, não vou abrir agora, mas vou só citar. Diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aleluia! E é nesse momento, onde acabar os 3 dias de trevas, vai haver uma grande colheita, os cristãos vão pregar, vão ganhar muita alma para Jesus, e aí Jesus vem e arrebata a sua igreja e começa os anos de grande tribulação. Olha só o que diz aqui, Satanás, no caso que é esse dragão no céu, ele vai se posicionar aqui, se posicionar diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. Todavia nasceu o filho, um homem, que reinará sobre todas as nações, com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então esse Apocalipse 12 aqui, ele faz um paralelo entre o dia 23 de setembro, que apareceu um sinal no céu, e também o segundo sinal que não se cumpriu ainda, que é o dragão vermelho que para diante da mulher, significando esse planeta Nibiru que vai parar diante da Terra, acontecendo os 3 dias. Muitos cientistas dizem que vai haver uma inversão dos polos magnéticos, com muito tremor, com muito terremoto. Todos os equipamentos da Terra vão parar por causa dessa eletricidade que não vai deixar nenhum produto eletrônico e elétrico funcionar. E aí nós teremos poucos dias antes do arrebatamento. Amém? Então esse é o estudo que eu queria fazer com vocês a respeito dos 3 dias de trevas densas e o dia do Senhor. Então o dia do Senhor é 1000 anos, os últimos 1000 anos da Terra. E esses 1000 anos da Terra, eles iniciam com a grande tribulação, milênio e grande trono branco. 3 eventos acontecem nesse dia do Senhor. Antes disso, acontece as trevas e depois o arrebatamento. Antes do dia do Senhor. Depois vem grande tribulação, milênio e grande trono branco. Deu para entender? Deus abençoe a sua vida. Fique preparado, pois o próximo evento será esses dias de trevas, e que nós possamos ficar santos e irrepreensíveis no Senhor, para que não sejamos pegos desprevenidos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.